Olá, meus caros alunos e alunas do segundo ano do Colégio Ângulo em Orlândia, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos, estejam bem, estejam em casa, principalmente, tá? E hoje nós vamos resolver os exercícios da parte rumo ao Enem, lá na página 30, tá? Vou resolver com vocês alguns exercícios, vou deixar alguns para que vocês resolvam em casa, tá? Hoje, como eu não estou olhando para a tela, está meio longe, eu vou deixar aqui meu relógio para garantir que a gente faça dentro de um tempo comum. Lembrando que depois vocês podem continuar à vontade e voltar ali junto de vocês no WhatsApp, acompanhando amanhã normal de aula, certo? Então vamos lá. Primeiro exercício, temos texto para a questão 1. Um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou minha testa, molhando-me de lágrimas e os cabelos, e eu parti. 2 vezes fora visitar o Ateneu antes de minha instalação. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que, de tempos a tempos, reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. O Dr. Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o império com o seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, a substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo de livros elementares, fabricados às pressas, com um ofegante esbaforido concurso de professores, prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados em leipise, inundando as escolas públicas de toda parte com a sua invasão de capas azuis, rosas, amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto, dos confins da pátria. Os lugares que os não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente, gratuita, espontânea e irresistível, e não havia senão aceitar a farinha daquela maca para o pão do espírito. É um trecho do Ateneu de Raul Pompeia, livro que está na lista da Unicamp este ano, ok? O meu está ali no canto, não sei se vocês vão conseguir ver, creio que não, acho que está fora do campo de visão da câmera. Questão: a gente vai fazer da seguinte maneira, tá? Vocês vão, eu vou explicar o enunciado, vou explicar a questão, e vou pedir para que vocês cronometrem o tempo que levam para fazer a questão, tá? Depois de lido o texto, em torno de 2 minutos para pensar sobre a questão, tá? Não mais que isso. Então, a questão diz assim: ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio demarcada pela, ou seja, na opinião do narrador, o colégio se apresenta à sociedade, o modo como o colégio se apresenta à sociedade é demarcada pelo quê? Então, dá um pause aí, cronometrando, tá? E aí, aqui, quando você resolver a questão, você dá play de novo e eu vou dar a resposta explicando por que a resposta. Agora você já respondeu. Vamos lá. Se você marcou a letra A de anta, você acertou. Veja, demarcado pela ideologia mercantil da educação, repercutida nas vaidades pessoais. Ou seja, o diretor Aristarco
mandava produzir libretos, né, para divulgação do colégio Ateneu, da escola Ateneu, e fazia, né, as pessoas crerem que era só ali que se podia aprender o conteúdo da maneira correta. Ou seja, ele queria clientela. Tá? Essa questão, na época, deu uma certa polêmica. Ela foi encarada como uma sutil alfinetada naqueles que lidam com a educação como se a educação fosse uma mercadoria. Tá? Acho que quase ninguém conhece quem faça isso. Questão fácil, tá? Não é uma questão difícil, chata, porém trabalhosa. Aliás, apesar de chata, apenas trabalhosa. Textos para a questão 2. 2 textinhos menores. Texto 1. Logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Texto 2. À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho engazeiro. Ali os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados. Provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial, contentavam-se com as sobras do mercado. O Enem aqui de novo pergunta. Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos, agora pausa e pensa aí. Pensou? Pois vamos ver. Meus caros, para muitos que se preparam para a FUVEST e para outros exames, além do Enem, quase sempre na leitura das obras que nós conduzimos, nós damos muita atenção para os aspectos da narrativa. Foco narrativo, tempo, espaço, personagem. Eu acrescento por minha conta e risco enredo. Ok? Falamos disso aqui. O enredo, aliás, o espaço é muito significativo a depender, não é, do período literário, da escola literária. Ele é muito significativo como forma de entender as transformações que ocorrem com as personagens. Então, a partir da segunda metade do século XIX, há um entendimento de que o espaço transforma as pessoas e ajuda a entender como que elas são o que são. Então aqui ficamos com a letra D, de desgraça. Tá? O espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. Acontece aqui em Capitães da Areia, acontece no conto O Cemitério de Elefantes, do Dalton Trevisan, acontece em O Cortiço, de Aloysio Azevedo, e em muitas outras obras. Tá? Vamos lá. Texto para a questão 3. Um asteroide de cerca de 1.000 metros de diâmetro, viajando a 280 mil km por hora, passou uma distância insignificante em termos cósmicos da Terra, pouco mais do dobro da distância que nos separa da Lua. Segundo os cálculos matemáticos, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ela não estava naquele ponto de interseção. Se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional de nosso planeta e colidido,
O impacto equivaleria a 40 bilhões de toneladas de TNT, o equivalente à explosão de 40 mil bombas de hidrogênio, conforme calcularam os computadores operados pelos astrônomos do Programa de Exploração do Sistema Solar da NASA. Se caísse no continente, abriria uma cratera de 5 quilômetros. Eu li ali 1.000 metros, desculpa, lá no alto, tá? Abriria uma cratera de 5 quilômetros no mínimo e destruiria tudo o que houvesse no raio de milhares de outros. Se desabasse no oceano, provocaria maremotos que devastariam imensas regiões costeiras. Enfim, uma visão do apocalipse. Essa é uma questão do Enem PPL. O que é o Enem PPL? Enem para os participantes privados de liberdade. Quem são esses? São os presos, são os hospitalizados e são aqueles que se encontram acamados e impossibilitados de ir a um local de prova. A prova para eles é num outro dia, num esquema totalmente diferente, mas é a mesma prova, não é igual à prova, mas é com o mesmo nível de rigor, tá? Então, é uma prova cujas questões nos interessam. Pergunta-se aqui. Com base na leitura do fragmento, percebe-se que o texto foi construído com o objetivo de... Pause e pensa lá. Que eu espero você aqui. Bom, depois de você ter pensado, não mais do que 2 minutos, porque o texto eu li com vocês, tá? Lembra que no total são 3, mas como eu estou lendo o texto, vocês vão ter 2 minutos para pensar. Com o objetivo de, se você marcou a letra C de coronavírus, marcou certo, transmitir informações, fazendo referência a acontecimentos observados no mundo exterior. Então, observou-se que um asteroide passou perto da Terra, poderia ter colidido, se tivesse colidido, teria causado isso, isso, isso. Ou seja, é um texto informativo. Ok? Então, letra C de coronavírus. Texto para a questão 4. O acesso à educação profissional e tecnológica pode mudar a vida de milhões de jovens em todo o país. Há uma nova lei do estágio. Com a nova lei, o governo federal define o estágio profissional como ato educativo e determina medidas para que essa atividade contribua para familiarizar o futuro profissional com o mundo do trabalho. Entre as medidas estabelecidas estão a obrigatoriedade da supervisão por parte do professor da instituição de origem do estudante, com o auxílio de um profissional no local de trabalho, a definição de jornada máxima de trabalho de 4 a 6 horas. Aqui é muito parecido com o exercício anterior. Então, leiamos. Ao listar as mudanças ocorridas na legislação referente ao estágio, o autor do texto tem como objetivo, pausa, 2 minutos para você aí. Acabou? Verificou todas? Então, se você marcou a letra E de epidemia, você acertou. Apresentar as novas normas, tá? O texto tem qual objetivo? Apresentar as novas normas que definem o estágio profissional para estudantes. Questão também de nível fácil. Tá? Questão 5. O texto é o negócio. Grande sorriso do canino de ouro, o velho Abílio propõe às donas que se abastecem de pão e banana. Como é o negócio? De cada 3, dá certo com uma. Ele sorri, não responde, ou é uma promessa a recusa. Deus me livre, não, hoje não. Abílio interpelou a velha. Como é o negócio? Ela concordou
E o que foi melhor, a filha também aceitou o trato. Com a dona Julietinha foi assim. Ele se chegou. Como é o negócio? Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa partir. Manhã cedinho saltou a cerca, sinal combinado, 2 batidas na porta da cozinha. A dona saiu para o quintal, cuidadosa de não acordar os filhos. Ele trazia capa de viagem, estendida na grama orvalhada. O vizinho espionou os dois. Aprendeu o sinal. Decidiu imitar a proeza. No crepúsculo, pum-pum, 2 pancadas fortes na porta. O marido em viagem, mas não era dia do Abílio. Desconfiada, a moça surgiu à janela e o vizinho repetiu. Como é o negócio? Diante da recusa, ele ameaçou. Então você quer o velho e não quer o moço. Olhe que eu conto. Uma situação aqui, né, bem interessante. Né? Aqui um tom que se aproxima do quê? Então veja, eu acho que a minha reação já deu uma resposta a essa pergunta. Quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos, essa crônica tem um caráter... O quê? Pausa aí, que eu te espero aqui. Tendo feito o exercício, você só pode ter assinalado a letra C, de Covid-19. Irônico. Lembra minha risadinha no fim? Então, entreguei para você a resposta. Mas notem como é muito simples chegar a essas respostas. Basta pensar um pouco. Tá? O Enem não costuma ter pegadinha. Pode ter, às vezes, uma alternativa que se confunde, ela parece estar certa também, mas não é o caso desse exercício. Tá? Vamos chegar até a última. Se a internet aqui colaborar. Texto para a questão 6. O mundo das grandes inovações tecnológicas, dos avanços das pesquisas médicas e que já presenciou o envio de homens ao espaço, é o mesmo lugar onde 1 bilhão de pessoas dormem e acordam com fome. A desnutrição ocupa o primeiro lugar no ranking dos 10 maiores riscos à saúde e mata mais do que a AIDS, a malária e a tuberculose combinadas. O equivalente às populações da Europa e da América do Norte juntas está de barriga vazia. E um futuro famélico aguarda a raça humana. Em 2050, apenas por razões ligadas às mudanças climáticas, o número de pessoas sem comida no prato vai aumentar em até 20%. Então a questão 6 indaga. Considerando a natureza do tema sobre o que o texto fala, a forma como está tema claramente é a fome, né? A forma como está apresentado e o meio pelo qual é veiculado, leiam lá na legendinha, percebe-se que seu principal objetivo é o quê? O que o texto quer fazer? Tá? Para e pensa. Resolveu? Ótimo. Depois de muito pensar, você verificou que o texto, em primeiro lugar, ele nos avisa, ele nos alerta, a fome já mata e vai matar mais. Para isso, ele faz comparações, mas o tema é exclusivamente fome. Tá? E como que ele faz com que esse alerta tenha um efeito em nós que seja, de fato, né, mobilizador, que nos faça parar para pensar. Ele alcança esse efeito estabelecendo contrastes. Portanto, caímos na letra E de epidemia mais uma vez. Tá?
Lembrando, gente, que qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Eu estou aqui no WhatsApp esperando, tá? Vocês podem tanto me interpelar enquanto fazem, deu pause, fala, ó, tô aqui no exercício 6, 7, não tá saindo, né? Não entendi porque foi essa resposta que você deu. Eu leio o exercício junto com você, fica tranquilo. Eu tô aqui, estarei aqui, eu falo estarei porque estou gravando essa aula previamente para colocá-la no YouTube para que você possa assistir, tá? Então, hoje é segunda noite, então amanhã, enquanto você assiste, estarei aí junto com você. Texto da questão 7. Não adianta isolar o fumante. Se quiser mesmo combater o fumo, o governo precisa ir além das restrições. É preciso apoiar quem quer largar o cigarro. Tá? Ao apoiar uma medida provisória para combater o fumo em locais públicos nos 27 estados brasileiros, o Senado reafirmou um valor fundamental, a defesa da saúde e da vida. Em pelo menos um aspecto, a medida provisória 540 de 2011 é ainda mais rigorosa que as medidas em vigor em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná, estados em que até agora adotaram as legislações mais duras contra o tabagismo. Ela proíbe os fumódromos em 100% dos locais fechados, incluindo até tabacarias, onde o fumo era autorizado sob determinadas condições. Uma das principais medidas atinge o fumante no bolso. O governo fica autorizado a fixar um novo preço para um maço de cigarros. O imposto sobre produtos industrializados, IPI, será elevado em 300%. Somando uma coisa e outra, o sabor de fumar se tornará muito mais ácido. Deverá subir 20% em 2012 e 55% em 2013. A visão fundamental da medida provisória está correta. Sabe-se há muito que o tabaco faz mal à saúde. É razoável, portanto, que o Estado haja em nome da saúde pública. Tá? Então vejamos o enunciadinho. Tá? O autor do texto analisa a aprovação da medida provisória 540 de 2011 pelo Senado, deixando clara a sua opinião sobre o tema. O trecho que apresenta uma avaliação pessoal do autor como uma estratégia de persuasão do leitor é, tá? Ou seja, o leitor avalia aquilo que está contando e, na sua maneira de se expressar, ele coloca ali uma opinião sutilmente. Isso ocorre em que alternativa? Pensa aí. 2 minutos, lembra? Não passe disso. Ótimo! Você terminou e chegou à conclusão de que a resposta certa é a resposta D, né? De devastação. Somando uma coisa e outra, o sabor de fumar se tornará muito mais ácido. Ou seja, ficará muito pior. Isso é uma opinião do leitor, do autor do texto. Ok? E, finalmente, temos aqui o texto para a questão 8. Manter as contas sob controle e as finanças saudáveis parece um objetivo inatingível para você? Tenha certeza de que você não está sozinho. A bagunça na vida financeira compromete os sonhos de muita gente no Brasil. É por isso que nós lançamos, pelo 3º ano consecutivo, este especial com informações que ajudam a encarar a situação de forma prática, sem malabarismos, mas com boa dose de disciplina. É possível quitar as dívidas, organizar os gastos, fazer planos de consumo que cabem em seus rendimentos mensais e estruturar os investimentos para fazer o dinheiro que sobra render mais. Ter dinheiro para viver melhor está diretamente relacionado à sua capacidade de se organizar e de eleger prioridades na hora de gastar. Aceite o desafio e boa leitura. No trecho apresentado, são utilizados vários argumentos que demonstram que o objetivo principal do produtor do texto
Em relação ao público-alvo da revista Então agora pensa no objetivo do texto. Objetivo. Pensa com calma. Ok? 2 minutos para você fazer o exercício. Acabou? Fez o exercício? Ótimo. Então vamos lá. O objetivo aqui é convencer o leitor de que é importante que ele leia a revista. Olha lá. Aceite o desafio e boa leitura. É a última frase do texto. Tá? Então, a letra E. Tá? De epidemia de novo. E aí fechamos. Tá? Dentro do meu limite de tempo. Fechamos. Vamos lá. Computador. Com o exercício 9. Último exercício. Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação, mas acho que os advogados consultados por sua competência estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. O texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção de Carta do Leitor. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto leia o comecinho, leia o fim. Vai lá, 2 minutos. Já acabou? Deu 2 minutos mesmo? Bom, se deu, que bom. Vejamos. O começo do texto diz que nós brasileiros temos um certo comportamento apaixonado. E o final do texto, tá, diz que é possível, são várias perguntas, né, meio retóricas, é possível agir de uma forma mais racional. E isso combina, portanto, com, de novo, a letra E, de epidemia. Rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. A ideia de que é possível que a separação seja racionalizada. Com isso, meus caros, apesar da Covid-19, apesar de tudo que nós temos passado, nós conseguimos terminar o caderno 6 dentro do prazo, dentro do limite. Eu sei que não é ideal nós estarmos distantes, fora da sala de aula, mas entendam que essa é uma situação pela qual nós nunca passamos. Tá? Eu tenho 23 anos de sala de aula, não fui preparado para isso. Estou reaprendendo a ver a realidade dessa forma. E, aliás, né, reaprendendo não, aprendendo pela primeira vez a ver a realidade dessa forma, e eu espero que vocês ajam assim também. Daqui até o nosso recessinho, que vai ser o complemento das nossas férias, nós vamos trabalhar temas de redação, ok? E aí vamos seguir trabalhando como vimos, trabalhando atividades de criação, só que sem necessariamente acompanhar o rumo da apostila, tudo bem? Até porque ela acabou. Então, começamos no próximo bimestre, o caderno 7, depois o caderno 8, quando eu espero que nós possamos já estar juntos, tudo bem? Meus caros, beijo no coração de vocês.
Fiquem bem e até a próxima.